Olá, olá, olá! Começando Rabisco sobre política e literatura. Hoje, Jéssica Balbino, tudo bem com você? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo bem comigo? Tirando o fato de que estou trabalhando numa campanha política, daí a ideia de fazer esse tema tá muito difícil de descolar a minha vida pessoal da minha vida podcaster, então eu falei, por que não juntá-las? Não Né? E tem aí, jeito. e acho que a gente vem aí da eleição dos Estados Unidos, que o Brasil acompanhou com muita atenção, acho que com Uhum. mais atenção do que acompanhou as outras eleições, né, do país, e a gente também está à véspera de um pleito, né, municipal e em todas as cidades, então está todo mundo ansioso. Muitas cidades onde estão nossos ouvintes têm segundo turno, então a tortura é dupla, né, é nesse domingo Uhum. e, E e é acaba, e daqui acaba 20 sendo dias uma coisa também. ligada à outra. Não tem jeito de correr da literatura e política, é uma coisa muito complementar, né? Não tem como, não tem como. Então, a gente está aí gravando para falar de literatura e política, que são coisas que se unem, né? É Eu isso gosto aí. muito de uma frase da Becca McCherry, que ela fala que não importa o que você faça, é político. Então, a literatura é, sobretudo, muito política, né? Então, acho que vale a gente também dar os nossos pitacos aí em relação a isso. Lembrando então que você que acompanha semanalmente o podcast Rabiscos, terça passada nós tivemos uma mini férias. Na verdade, a gente estava trabalhando, nossas agendas não coincidiram, então não saiu o episódio. E você vai ouvir eu falando isso novamente no episódio da terça que vem com o Rafa Cavalcante, porque nós gravamos com ele antes e a gente achou que o episódio ia sair hoje, mas aí a Jéssica deu a ideia da gente falar sobre esse tema, que eu acho que tem tudo a ver no momento, senão a gente já perdeu o timing também. Então, você vai ouvir a gente falando duas vezes. Toda semana que vem vocês ignoram e faz de conta que tá tudo certo. É isso, tá tudo bem. Eu acho que a gente pode ser perdoado, porque chamar de férias é uma bondade, né? A gente não conseguiu gravar por um motivo de agenda insana, né? A nossa agenda está insana, Está muito disso maluca? em razão da política, mas estamos aí para fazer esse podcast. Então eu queria já abrir começando te perguntando, Tadeu, quais livros ou qual livro que você leu que tem muito a ver com política e que você acha que vale a gente destacar, que você acha que é massa a gente jogar ele aí às vésperas do pleito, que você indicaria para as pessoas lerem? Uhum. Eu acho bem curioso entender o universo literário como político, porque o meu apreço pela literatura ele veio muito junto com a filosofia. Eu comecei a gostar de literatura por conta de um professor que me apresentou muitos materiais ligados à filosofia. Então eu tive acesso aos contos e às histórias do Voltaire, por exemplo, que já tratava um pouco de Estado, religião, usava nas suas histórias esse apelo político também. Tive o meu primeiro contato mesmo, de fato, com um escritor falando sobre política de modo muito aberto foi com o Frei Beto, que é ligado à política. Meus pais sempre acompanharam o Frei Beto, então meu pai ele passou Cartas na Prisão para eu ler, e depois ele passou de um outro escritor chamado Carlos Mesters, que é Seis Dias no Porão da Humanidade. Esses dois livros foram os livros que começaram a me expandir enquanto leitor. A partir daí eu comecei a entender que a literatura ela pode ser também ficcional, mas ela consegue ter um norte político muito forte, né? Porque logo depois com que você começa a se envolver, principalmente com esse tipo de literatura, né? Você vai estudar, por exemplo, Platão, né? Que já expulsa os poetas da República por um motivo muito simples, que é um motivo político, né? O Platão fala do limite da interferência que se faz em questão da arte, da sua autonomia em relação a uma sociedade. Você já vê que todos os meandros, artísticos ou não, elas voltam à política. Eu lembro uma vez também que quando eu conheci Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, o meu professor Sim, falou, olha, você extremamente vai ler um livro político. muito corajoso, porque nessa época que foi publicado, século XVII, se não me engano, o Miguel de Cervantes ele escreveu o livro primeiro, ele publicou para aí então passar pelo crivo do Estado, onde ele seria aprovado ou não. A não aprovação implicaria a morte dele. Então você vê qual que é
a dimensão e a fúria com que a política pode, de fato, voltar para a literatura e como que a literatura é importante para ser um grito, a literatura, a música, a arte como em geral, né? Como que elas são importantes para conseguir estruturar a sociedade, né? E você, Jéssica, como que foi que você entendeu o conceito de literatura e política? Onde que foi o seu abre-alas, assim? Foi através da literatura do Ferrez, da publicação da Caros Amigos. Eu ainda era muito jovem, eu devia ter 14, 15 anos, e isso me despertou para um mundo, assim. Então, acho que a formação política que o hip hop me trouxe e, posteriormente, a literatura marginal, elas são incomparáveis e elas vêm de um lugar muito peculiar, que é uma linguagem do povo para o povo. Então, ver aquilo impresso foi muito importante. Saber que as pessoas que vinham do mesmo lugar que eu podiam escrever e podiam publicar e podiam falar politicamente da política que estava em vigor à época, me alimentou muito. Mas você me chamou a atenção para uma coisa que é muito interessante. Você falou da República do Platão, e daí essa questão de expulsar os poetas da cidade, isso é uma coisa muito louca, né? Porque se a gente for observar em São Paulo, por exemplo, quando o Dória ganhou para prefeito e agora, né, esse governo foi assumido pelo Covas, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi atuar uma repressão em cima do Islã Resistência, que quando antes da pandemia acontecia na Praça Roosevelt. E lotava, ia mais de 300, 400 pessoas em praça pública. É uma praça que tem ali uma escadaria, então ficava um formato meio de arena, e isso era muito louco, porque tentar reprimir isso, então a guarda municipal passou a ficar ali, a montar a guarda de fato, a reprimir o Islã de acontecer ali por conta do barulho, enfim, dos moradores, mas é uma reprodução muito fiel a essa expulsão dos poetas da cidade da República, né, do Platão. Então, essa política que se reproduz, né, e ela se reproduz até hoje. Então, a gente conhecer a história para entender como ela se dá até hoje é muito louco, né, e como politicamente isso interfere diretamente no que, enfim, no que a gente vive, né, aqui na cidade mesmo. Em Poços a gente mora em Poços, e o nosso prefeito atual, o Sérgio, ele queria impedir que as batalhas de rima, de freestyle, ocorressem em frente ao Palace Cassino, porque segundo ele isso atrapalharia os turistas, quando na verdade não, né? Ele só não queria que jovens pretos e pobres ficassem na principal praça da cidade em frente a um hotel centenário fazendo suas rimas, né? Então a repressão vem muito daí, né? Tirar essa força que a literatura, sobretudo a literatura oral, tem, enfim, é muito incisiva por parte das políticas, inclusive as nossas políticas atuais, né? Porque você vê, a gente começou falando aqui de Platão, e a gente fala hoje da nossa política repressiva em face da cultura da nossa cidade, que é a nossa realidade hoje, né? Claro que a gente acompanha muito as capitais, né, em especial pela nossa proximidade com a cidade de São Paulo, mas isso prova e mostra como que a máquina ela gira num ritmo muito determinado e como que a resistência é importante, porque os nossos direitos hoje eles foram adquiridos depois de muita luta, não podemos esquecer isso, né? Eu acho que dificilmente você consegue falar muito tempo sobre literatura com alguém e não falar sobre política. A política, enquanto organização de um povo, né, ela vai estar estampada na história, seja de modo ficcional, seja na forma de não ficção. A gente vê, por exemplo, né, a gente falou da política atual, falamos de Platão, mas a literatura russa, por exemplo. Os seus autores eles foram capazes de criticar o status quo, assim, o Gogol, o Dostoiévski, o Tolstói, né? O Gogol, por exemplo, ele fala dos problemas políticos e econômicos da Rússia no interior da Rússia. Ele denuncia no livro Almas Mortas, Almas Mortas. Dostoiévski, por exemplo, pode ser lido como uma grande crítica à política russa da época também. Tolstói fala da obra como uma forma de combate ao regime servil. Então a gente vê como que isso permeia todos os governos, em especial a política governamental, principalmente a repressiva, que é onde sempre estoura para nós, igual você citou aqui em Poços, o prefeito querer proibir uma batalha de rapper, de MC, uma rinha, que é uma coisa cultural, onde agrega, onde disputa o intelecto, onde você fala de problemas sociais, em vez de a gente ter um governo que estimule isso, a gente tem um governo que recrimine isso, porque se essa rinha acontece
na zona sul da cidade, não tem problema nenhum. Então ele não está preocupado, de fato, com a cidade, ele está preocupado com aquele centro onde vão ter os turistas que, eventualmente, na presunção dele, podem não gostar. Então, eu acho que essa política higienista, essa política segregadora, ela gera toda essa antipatia existente, polarizada, e a literatura, ela consegue firmar isso, trazer isso para cá, sabe? Eu até fazendo um gancho aqui, que eu quero até ouvir sua opinião, Jéssica, mas hoje, por exemplo, a gente tem um fenômeno dos jovens se interessando por política e partindo de jovens recém-entrados na política. Vou citar aqui alguns exemplos. A Gabriela Prioli, que é uma pessoa que começou a falar de política, divide opiniões, até a esquerda também disputa assim, se vale a pena ouvi-la ou não, a direita também. Mas, por exemplo, o Felipe Neto também, que é um youtuber que parou com uma linha no Twitter e passou a ter uma linha mais voltada para a política. A Anitta começou a se manifestar sobre política e começou a receber uma série de ataques também por conta disso. Claro que eu estou dando exemplo assim, para a gente tentar entender e trazer também para os jovens. Eu estou falando isso porque eu tenho sobrinhos muito novos que começam a ver esses youtubers e começam a questionar tudo que pode acontecer na política e passam eventualmente até se interessar por política. Então a gente vive um momento muito delicado, mas ao mesmo tempo a gente vive um momento novo, que a gente tem que saber como lidar. E como que você vê isso, Jéssica? Como que você acha que está dando essas novas tendências de conversa política assim na internet? Eu acho que num primeiro momento a gente vive, ainda que na teoria, numa democracia, né? Então o princípio da liberdade de expressão, desde que ela não fira, né, não mate, ele tem que ser resguardado. Eu gosto de ver pessoas jovens falando sobre política, youtubers jovens, ainda que eu não concorde. Por exemplo, eu tenho várias ressalvas com a Gabriela Prioli. Na última semana ela falou uma bobagem imensa comparando o caso da Mari Ferrer com o caso do Lula, que eu achei, assim, muito ridículo ela falar isso. O Felipe Neto também, né? Ambos são muito adeptos do antipetismo, mas na situação que a gente está, qualquer pessoa que fale contra o governo Bolsonaro, qualquer pessoa que fale contra o autoritarismo, ela já é bem-vinda, né? Qualquer pessoa que não seja o Olavo de Carvalho, que é um youtuber endossando isso, né? A pessoa que ela tá se posicionando contra, que ela tá combatendo isso com informação, eu acho muito válido, né? Ainda que não case com a minha opinião pessoal. E a minha opinião pessoal eu sou contra todos os que são antipetistas. Mas aí a minha opinião é a Jéssica Balbino falando aqui pessoa física, né? Eu acho ridículo, mas assim, até porque eu acho que o que trouxe a gente até o governo do Bolsonaro foi o antipetismo, né? Ninguém quer o PT, mas todo mundo quer o voto do PT, né? Então assim, todo mundo fica, porque o PT não apoiou, mas ninguém quer o PT, mas todo mundo quer os eleitores do PT, quer os votos do PT, né? Quer a perspicácia, enfim, quer toda a estrutura que sustentou o PT durante todo o tempo como um partido popular, mas não quer o PT no poder. Então, assim, né, eu acho que também precisa da autocrítica da outra parte, né? Cobra-se muito essa autocrítica, mas não se faz essa autocrítica. Então eu tenho essas ressalvas. Mas eu gosto, por exemplo, eu acho que a Anitta falando sobre política numa live com a Gabriela Prioli é muito mais válido do que qualquer aula de filosofia, de estudos sociais, qualquer outra coisa. Porque os jovens, eles estão ligados nisso. E ver uma pessoa que é uma autoridade para eles, como a Anitta, que é uma pessoa do entretenimento e tudo mais, discutindo isso, e discutindo isso de um lugar que é de muita humildade, que é o lugar de falar, eu não sei, me explica, e é muito válido, é grandioso, porque as pessoas têm preguiça de discutir política no Brasil, ainda que desde o golpe a gente só faça isso, porque as pessoas não conseguem entender o mecanismo, e o mecanismo ele é feito justamente para que você não entenda, você não entender como funciona uma Câmara, você não entender como funciona o Senado, como funciona a presidência, como funciona a Câmara da sua cidade, enfim, você não entender qual a função de um vereador, a função de um prefeito, e você conseguir levar isso para a massa através da internet, através do YouTube, é muito válido, né? Eu acho isso fantástico e eu defendo que isso continue acontecendo, né? Porque falta esse tipo de explanação. Então, ainda que eu não concorde com a opinião pessoal da Gabriela Prioli ou do Felipe Neto, enquanto, enfim, né, enquanto eleitores, eu respeito muito esse lugar que eles se colocam para explicar, para democratizar esse acesso, né? Porque tudo que a gente vê politicamente
realmente é um retrocesso em relação a isso, né? A nossa educação é para que as pessoas não entendam sobre política, é para que elas não saibam, é um voto de cabresto. Então, quando você começa a falar sobre isso e educar essas pessoas, ainda que esse não seja o seu papel, eu acho fantástico, eu acho que tem que continuar, acho que a gente tem que ter mais gente fazendo isso, né? Sabe o que eu acho que é interessante esse efeito? É o fato que essas pessoas, por exemplo, a Anitta fazendo uma live sobre política, ela gera, ela com a Gabriela Prioli, ela gera um discurso para pessoas não convertidas, pessoas que ainda não sabem, não se interessaram também, ou pessoas que se sentiam no direito de utilizar apenas do senso comum passional que a velha política usa, que a atual política usa, passa a ver o outro lado. Então isso eu acho interessante. Eu lembro até que, acho que, não sei se foi minha mãe que falou, que me deu, a farsa da tese neoliberal do Eduardo Moreira, que é um livrinho fininho sobre política, explicando o abecedário, assim, por que o neoliberalismo, que é muito sedutor no discurso, não vai nos levar a uma sociedade mais justa, né? E o Eduardo Moreira ele tem um linguajar muito didático, muito pedagógico, ele fala da insustentabilidade econômica do governo de direita, ele é um cara que se posiciona. Ok, aí esses dias eu tinha lido esse livro, para mim não foi muita novidade, porque ele é muito beabá mesmo, mas eu vi o Felipe Neto divulgando esse livro. E eu falei, olha, claro que o Eduardo Moreira também, com todas as ressalvas, eu tenho as mesmas ressalvas que você tem com o Felipe Neto, com a Gabriela, a gente acho que já até falou sobre isso, mas o poder de um youtuber que tem milhões de acessos, milhões e milhões, de divulgar um livro de política criticando a tese neoliberal, é de ganho. A gente não pode ver isso apenas como uma coisa assim, olha meu Deus, o cara não sabe nada, ou ele está indo no momento. É o que você falou. Hoje quem é contra o governo Bolsonaro é aliado. A gente tem que ter. É quase um desespero isso, Não, entende? esse ano eu já concordei até com o Rodrigo Maia, eu defender o Felipe Neto não é nada. Pois é, então eu acho assim, eu acho muito válido, principalmente por isso. Porque às vezes a gente vai falar de política, por exemplo, o pessoal que ouve o Rabiscos sabe desde o primeiro episódio que a gente é contra o governo atual e que a gente é contra os governos de direita. O pessoal que está aqui é o pessoal que vai chegar para ouvir literatura, mas já sabe o nosso posicionamento político. Agora, o pessoal que vai ter acesso a essas outras pessoas não são os convertidos. Entende a importância de falar sobre política em outros ambientes? Eu acho que isso, para mim, é o ganho principal. Não sei se você Sim, pensa sem igual. dúvida, eu concordo totalmente. E eu acho que, assim, e aí é uma crítica que eu tenho em relação à esquerda, que é muito nesse sentido. A esquerda, ela fala de política para ela mesma, ela prega para convertidos, ela prega para convertidos acadêmicos, né? Então, assim, de fato, a crítica do Mano Brown em 2018 no palco do Haddad foi essa, né? A esquerda se distanciou da base, a esquerda não conversa mais com o povo na periferia, e ela deixou esse espaço imenso para que a direita conversasse. Não acho que a eleição do Bolsonaro seja culpa da esquerda. Eu acho que é culpa, enfim, do antipetismo e de todo esse restante e de um grande acordo nacional, né, com o Supremo, com tudo. Mas eu acho que a gente de fato precisa falar com as pessoas e a gente não fala, a gente não comunica, a gente tem uma dificuldade imensa de comunicação. E quando a Anitta faz essa live, ela quebra essa dificuldade. Então não me interessa se a Anitta não se posicionou em 2018, se ela não entende de política, se ela é uma fanqueira que rebola a bunda. Me interessa que ela tá falando com a juventude. E me interessa que ela tá falando sobre política e explicando como a política funciona de um jeito fácil, de um jeito acessível. Porque, desculpa, a pessoa que tá na favela, no Rio de Janeiro, se eu for esperar ela um dia esbarrar com o nosso podcast, se interessar por literatura e se interessar por política e ter uma visão progressista, eu vou morrer frustrada, porque não vai acontecer.
Mas a Anitta pode fazer isso, ela pode encurtar esse caminho. Então não tem como eu ser contra isso. Ainda que eu discorde de posturas dela, da Gabriela Prioli, do Felipe Neto, de quem quer que seja, é isso. Se tá contra o Bolsonaro, tá do meu lado atualmente, né? E depois a gente discute todas as outras questões, mas num primeiro momento a gente precisa frear essa onda conservadora que a gente tem no Brasil. E o único jeito é a gente falando com o povo. Então, se eles estão conseguindo fazer, eu não estou conseguindo. Eu, como comunicadora, não consigo fazer isso. Mas se eles conseguem, palmas para eles, que bom. Fico muito feliz, estou aqui disposta a aprender. Então, minha opinião vai muito nesse sentido, né? Porque é isso, por mais que a gente fale, né, a literatura ela ainda é extremamente elitizada. E o que não é elitizado é reprimido, como eu falei no começo do Islã, por exemplo, né? O que não é elitizado é reprimido e tantas outras coisas, né? O ano passado, por exemplo, o Islã BR, ele não pôde acontecer num espaço aberto, como sempre aconteceu. As finais aconteciam no Sesc Pinheiros para o lado de fora. A rua ficava tomada de gente. Por determinação do governo, ele teve que acontecer dentro de uma quadra. Não foi nem metade das pessoas que sempre iam. Então, assim, isso tudo é desmonte cultural, é repressão. E é censura, e é censura contra as artes. É um espernear contra quem está fazendo pensar. Então a gente não pode perder isso de vista, não pode não estar atentos a isso, né? A gente está sendo atacado o tempo todo. E é isso, e eles atacam pelo que é mais simples, né? Enfim, a gente fez até um episódio aqui sobre os livros que foram censurados, né? Livros premiados que foram censurados e tudo mais. A gente até entrevistou a Magali, que é bibliotecária aqui de Poços, e fez uma estante de livros que foram censurados em escolas e tudo mais. Então, assim, para um país que é democrático, se censurar livro que não tinha sido censurado nem na época da ditadura, é muito complicado, né? Por que atacam tanto a literatura, né? Eu acho que a grande questão da literatura e política a gente pensar é isso, né? Por que atacam tanto É, a literatura, né? o que eu acho curioso disso tudo, o que eu acho importante a gente destacar, é que você tornar a arte inacessível, você tem esse rompimento de barreiras, essa união de barreiras, ou seja, você não consegue romper essa barreira de pronto, e o discurso de senso comum, passional, é um discurso muito mais vendível. Você vende muito mais fácil esse tipo de discurso. Porque quando você fala de política social, você tem que falar de projetos lentos, de projetos de base. Né? Você não vai falar um discurso de extrema direita, onde tem que ter pena de morte para todos os bandidos, você vai acabar com a população carcerária. A primeiro momento fala, olha, isso pode ser sedutor, vamos acabar com a população carcerária matando todos os bandidos. Enquanto você vai ter um discurso social falando, pregando a educação, investimento na base, investimento em segurança, investimento em escolas, investimento em centros psicológicos. Então, o que acontece? Quando você mostra para as pessoas que a solução ela vem de uma política mais lenta, mas ela vem de uma política muito mais duradoura, você entra num cenário muito difícil de sedução. Por quê? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, a Terra plana. Ninguém queria falar sobre a Terra plana, os cientistas, as pessoas que estão aí na sua posição de academia, não vou perder tempo falando sobre Terra plana. Só que o discurso da Terra plana para uma pessoa ignorante, ele é um discurso sedutor, porque você fala para a pessoa assim, a bola giratória, molhada, não tem sentido nenhum, a gente está num plano onde a nossa densidade leva o nosso corpo para baixo e tal. Se o discurso de academia nunca confrontar, hoje você vai ter uma crescente, como hoje tem tido, de milhões de adolescentes, de jovens que ficam ouvindo pessoas que não têm base científica nenhuma e começam a seduzir por aquele discurso. Eu trago isso para a política, porque se tudo que você olhar de um jeito muito cru, você seduz, compra o discurso e, o pior, propaga o discurso. Então, falar sobre políticas sociais e políticas públicas na literatura é um modo, sim, de romper essa barreira e de atingir a pessoa que está tendo um acesso pela primeira vez a uma literatura diferente ou que começa a entender a história como coisa política. Porque, por exemplo, quando eu li, sei lá, Guimarães Rosa, né, o Jorge Amado, né, vamos dar um exemplo de clássicos aqui. A primeiro momento, quando você está lendo pela primeira vez, você vai ver um Guimarães Rosa
com palavras muito diferentes, com uma estrutura narrativa diferente, e uma história assim, assim, assado. Ou até, como pegando o exemplo do cinema, do Glauber Rocha, uma história começo, meio e fim que você consegue contar em poucos minutos. Mas quando você para analisar a estrutura, a forma estética da literatura, nesses dois exemplos que eu citei, por exemplo, Jorge Amado, Guimarães Rosa, você vê o apelo social fundamental, a história política por trás da história ficcional. Então, essa consciência crítica, ela é incorporada conforme a gente vai entendendo que a estrutura social de base, ela é uma estrutura social muito mais duradoura, muito mais forte, mas muito mais difícil de convencer. Então, quando você tem esses diálogos, você atinge essas pessoas, eu acredito que você consegue, de fato, mudar alguma coisa. Sim, é o que a gente sempre discute sobre a popularização, né, da literatura e tudo mais, né, do acesso, porque é isso, né, se você oferece acesso à literatura, seja ela qual for, você está tirando, né, essas pessoas desse limbo de acreditarem em tudo aquilo que está sendo apresentado, né? Você está tirando elas desse discurso sedutor. Hoje as pessoas se informam basicamente por WhatsApp e os disparos ilegais deram a eleição para o Trump, deram a eleição para o Bolsonaro, né? Deram a eleição para a pessoa que se viu tentada a acreditar na Terra plana, na mamadeira de piroca, entre outras coisas. É antivacina, porque são movimentos que se mostram contrários ao que está aí, e é o que você bem falou. Eles oferecem uma resistência e oferecem uma outra possibilidade para além daquela que está posta e que não está funcionando. Porque para a pessoa que mora na periferia, no final das contas, não importa se é o Lula ou se é o Bolsonaro que está governando, porque ela tem fome todo dia, porque ela tem que pegar ônibus lotado todo dia, porque de fato, na base, para ela muda muito pouco, para quem está passando fome, muda muito pouco, né? Então hoje, por exemplo, o Bolsonaro é um grande cara, porque quem recebia o Bolsa Família era R$ 90 por mês, está recebendo 600. Então isso garante que a popularidade dele cresça, porque as pessoas não entendem que ele queria pagar só 200 e que a Câmara fez esse favor para a popularidade dele pagando 600. Não que as pessoas não mereçam, merecem muito mais. A gente está passando uma pandemia, mas e quando esse dinheiro não chegar mais? Porque daqui a pouco vai ficar insustentável pagar. A pandemia não acabou, ele mandou 160 mil brasileiros para o abatedouro, né? Porque ele deixou morrer, ele falou que tudo bem não usar máscara, tudo bem usar cloroquina e tudo bem sair na rua. E aí, se as pessoas, essa informação não chega, elas não estão nas suas casas ouvindo nosso podcast e ouvindo a gente devagar sobre a República do Platão e os poetas na Praça Roosevelt. Elas não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas se vai ter dinheiro para comer amanhã, se vai ter dinheiro para tomar uma cachaça amanhã, se vai ter isso, né? Então, eu acho que mais do que o que a gente discute aqui, a gente discute formas de popularizar a literatura e o conhecimento é muito urgente, né? E aí eu volto, não tem como eu ser contrária a quem faz isso hoje. Essa pessoa, ela faz muito mais do que o que eu estou fazendo. Isso, muitas vezes sem a formação, sem a vivência, sem a leitura política, né? Então, eu acho muito complexo, né? Que a gente enfim, que a gente fica, me perco, assim, a gente fica pensando nisso e tentando encontrar alternativas e qual é, né? Qual seria essa alternativa? É muito difícil, né? Na prática, no dia a dia, no frigir dos ovos, o que a gente pode de fato fazer, né, para que seja efetiva a nossa comunicação e para que as pessoas entendam de fato o papel da política na vida delas, né? E no dia a dia, no cotidiano, se comer é urgente, ela não tem nem o que comer. Eu lembro da biografia do Paulo Freire, escrita pelo Sérgio Haddad, e que é muito boa. Você que me falou, acho que você mediou ele, né? Eu tive esse teu livro também. Eu meti É, ele na verdade. balada o ano passado. Isso, na balada. E a grandeza que foi o projeto do Paulo Freire, que vai muito dentro disso que a gente está falando, né? Dessa estrutura educacional natural, essa falta de hierarquia que deve existir em ter um ensino submissionado ou um ensino autoritário. Paulo Freire é muito visionário, conseguindo identificar a estrutura por regiões do Brasil e fazendo isso com muito sucesso, né, sendo usado aí por vários países lá fora. E você vê, por exemplo, um governo falando
quem é Paulo Freire, tipo, esnobando, justamente porque as pessoas que estão tendo poder hoje, as pessoas que estão crescendo nessa bolha de direita, né? Porque o que eu acredito que acontece, por exemplo, com o Bolsonaro, eu acredito que ele vive nessa bolha, todo mundo ao redor dele deve ficar batendo palma o tempo todo para ele, e então ele acha que tudo que ele está fazendo, de certa forma, está sendo muito bom, porque as pessoas que estão próximas batem palma para ele e todo mundo que está por fora é fake news e manipulador. Então, como que eu vejo isso, esse cenário? É, esse poder que se pergunta quem é Paulo Freire, que exalta Olavo de Carvalho, que fecha o Ministério da Cultura, ele tem um futuro pela frente com os jovens que estão criando e bebendo dessa fonte. Porque um dos problemas do mundo rachado como a gente vive é o fanatismo que isso vai gerando, tanto de um lado quanto de outro, mas o fanatismo e a figura do mito, né? As ideologias figuradas, configuradas no mito, faz com que jovens cresçam apaixonados, torcedores de um jogo e eventualmente passem a disputar cargos públicos, eventualmente passem a ocupar as nossas câmaras legislativas, eventualmente passa a envolver a política e a religião. Então, a meu ver, isso a gente tem que combater com muita inteligência, porque se a gente ficar nesse discurso de ódio também, esse embate apenas sem propagar uma mudança de fato, sem fazer algo propositivo, a gente começa, primeiro, a esquerda começa a brigar entre si, segundo, a esquerda consegue a distanciar indecisos e começa a gerar um futuro de seres autoritários. E muito me preocupa, eu acho que agora saiu até eu ia falar da leitura no Brasil, se eu não me engano, a Veja soltou hoje um mapa da leitura. Alguém compartilhou no Instagram, não lembro qual, Soltou, mas sim, que o acho que o Nordeste é a Nordeste é a região que região que mais mais lê, lê. não é? Sim, liderada por João Pessoa, né? Que é uma Uma das. pessoa. Tem 5 entre as 10 capitais brasileiras com maior percentual de leitores. Eu acho isso fantástico, né? Não, e é isso. Se quiser, você abriu lá e se quiser até falar um pouco desse mapa, mas é só para complementar isso que eu estou falando. Você vê como que é importante e urgente a gente estar nesse meio de forma inteligente e não de forma irracional e também passional, cometendo às vezes os erros que as pessoas que a gente critica cometem. Você quer falar um pouco desse mapa? Você está com ele aberto aí? Tô com ele aberto, eu só queria falar que é muito difícil não odiar. É difícil, é Isso, um é muito exercício pra gente, difícil né? ter um discurso neutro, sobretudo quando você está na base e a água bate na tua bunda primeiro. Então, Sim. assim, por exemplo, a política do Bolsonaro, ela me afeta muito diretamente, Aham. né? E é aquilo que eu falei, assim, para a pessoa que está na periferia, para ela não interessa quem governa, porque ela tem fome todo dia. Para É. mim, que tô na periferia, mas não passo fome, interessa, porque ele corta os meus direitos todos os dias. Ele corta a bolsa de estudo quando eu pensava em fazer um doutorado. Ele ataca sistematicamente a cultura. Eu dependo da cultura para viver. Então, quando ele ataca o SESC, quando ele corta a verba do SESC, quando ele corta a verba de prefeitura, quando não ele tira dinheiro de editais, quando ele fecha a cinemateca, entre todas essas coisas, é muito difícil não odiar. E é difícil não É uma reproduzir esse luta, né? discurso quando você está sendo atacado. Né? Porque é muito fácil quando você está numa posição mais privilegiada, e aí você consegue racionalizar, mas quando a tua conta no fim do mês não fecha, é muito difícil, e não fecha e usa-se de um discurso de meritocracia, de que você não se esforçou o suficiente, mas você sabe que você se esforçou, e você sabe que a pessoa que está do teu lado e Forçou está pra passando caralho, né? fome, Você tá, está tipo, se dando seu esforçando sangue, né? mais do que todo mundo, inclusive ela está levando a sociedade nas costas. Então é muito difícil não odiar, né? É muito bonito o discurso de não ter ódio do Bolsonaro, de propor outras coisas. Eu até gostaria, no entanto eu não consigo, porque não tem como eu não odiar, e não tem como eu não reproduzir isso, não tem como eu não querer que ele morra queimado, mas não tem como não querer, quando ele incita estupro, quando ele incita violência, quando ele não se preocupa com a pandemia que já tirou 160 mil vidas,
né? Não tem como eu não odiar ele, não tem como eu não odiar ele enquanto um amigo meu tá na UTI com Covid, porque ele resolveu que podia sair na rua, né? Porque ele decidiu que cloroquina salvava a vida. Então é muito difícil você não odiar quando bate em você, né? Quando isso esbarra em você, quando você precisa do sistema único de saúde, que é ainda assim incrível, ele quer privatizar, não dá, não dá para não odiar. Se alguém tiver a fórmula da paz, manda um pouquinho para mim, Mas porque o que eu eu acho, continuo odiando. dentro Pode do que eu falar. falo, a figura do Bolsonaro odiável, né? Como você disse, eu acho que sim, você tem toda a razão. O que eu estou falando, o que eu estou tentando falar é de não odiar todas as pessoas de um modo polarizado. É assim, não é que não odiar, mas tentar o diálogo, porque muita gente que está sendo seduzida por esse discurso, com um ódio, com um embate pura e simplesmente, eu estou falando as pessoas normais, as pessoas de, sei lá, as pessoas de periferia que acreditam no Bolsonaro, que não tiveram acesso ter uma discussão com uma outra pessoa que pensa diferente. O que eu estou vendo é essa falta de capacidade aqui embaixo. Lá em cima não, lá em cima é impossível não odiar por tudo, porque reflete mesmo, desde o sistema de saúde até a alimentação. Eu concordo com você nesse ponto. Mas você entendeu isso que eu Sim. estou falando? Não, eu Essa, entendi, essa sim, base de sim. diálogo aqui embaixo, entre nós, entre as pessoas que às vezes precisam ouvir. Às vezes você vai falar de um jeito muito incisivo com uma pessoa que acredita num discurso passional da direita e você afasta ela de você. Agora, se você falar com jeito, mostrando alguma coisa benéfica, mostrando o que o governo de esquerda pode fazer, você atrai ela e você ganha mais um aliado. É essa capacidade, Sim, incapacidade que eu sim, tenho né? visto, Essa eu entendeu? concordo. Mas eu realmente É isso que eu tô odeio. falando. Mas eu realmente tenho um discurso passional. Eu tenho que dizer que eu não consigo não odiar. Eu não tenho evolução espiritual para não odiar quem botou esse governo aí. Mas eu entendi o que você está falando. Mas é Faz isso. Vamos sentido. falar Mas eu da. odeio. Eu vou falar da pesquisa aqui. Peraí, Isso, vamos deixa falar eu da abrir pesquisa que eu acho ela. interessante a gente pincelar isso. Ela foi feita entre as 10 capitais brasileiras que mais leram em 2019. Dessas 10 capitais, 5 ficam no Nordeste. Esse ranking é um dado novo da quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é feito pelo Instituto Pro Livro. Foi divulgado na Veja hoje, na segunda-feira, então, 9 de novembro. Ele fala que a campeã foi João Pessoa, que é a capital da Paraíba, onde 64% da população é considerada leitora, seguida por Curitiba com 63%, Manaus com 62%, Belém com 61% e São Paulo com 60%. E aí vai discorrendo isso. Esse me lembrou de uma pesquisa que saiu em Poços, agora eu não lembro o ano, eu vou até achar aqui, que foi Que é a cidade que mais lê no Brasil? sim, que é uma das cidades que mais lê no Brasil. Deixa eu achar aqui. Poços de Caldas, no sul de Minas, é a cidade que mais lê no estado. É a cidade que mais lê no estado de Minas, não é no Brasil, não. Foi feita em 2015. Moradores leem 4,34 de livros ou parte das obras a cada 3 meses. E era considerado mais do que o dobro da média. Da média estadual. Poços é uma cidade de fato muito leitora, né? A gente tem um grande festival literário aqui que contribui com isso, muitas bibliotecas públicas, uma cabine literária. Então a gente tem uma cidade bastante leitora também. Acho que vale destacar isso, né? A despeito Bastante assim, escritores também, né? de muitas coisas. Poços é uma cidade com muitos escritores e com muitos leitores. E também é isso, tem um festival, tem muitas bibliotecas públicas, tem um investimento nisso, né? A última prefeitura, antes dessa que está em vigor, ela criou a cabine literária, inaugurou a biblioteca na Zona Leste, reformou o acervo da biblioteca da Zona Sul. Então, várias ações que eu acho que contribuem para que a gente seja uma cidade de leitura. Tem os livros, tinham, né, não tem mais, mas os livros nos pontos de ônibus
que era um projeto da Academia de Letras daqui da cidade, que distribuía livros também. Então, acho enfim, tem vários projetos, saraus, né? A gente tem o nosso podcast, puxando sardinha pra gente mesmo, mas Que eu é acho importante o que nosso podcast pra caramba. tem o projeto do Aloysio e da Leila, da Casa da Árvore, que é um projeto também de incentivo à leitura para jovens. Então, acho que a gente está bem situado aí no incentivo à leitura, mas ainda assim poderia ser mais, né? Eu acho que sempre pode ser mais, sempre pode ser mais acessível. Nessa pesquisa do retrato, os Poços não aparecem, são citadas aqui só as capitais. Só as capitais, eu ia perguntar isso, se tem alguma pesquisa relacionada ao interior, então não tem, né? Embora seja a capital do sul de Minas. Você tem Vamos parente em pra Pouso rixa, né? Alegre, você tem parente em Pouso Alegre, vai dar problema a minha fala, mas E embora Varginha, se Varginha e Pouso Alegre estiver nos ouvindo, estão fodidos. se tiver alguém em Varginha e Pouso Alegre é para vocês. Embora Poços seja a capital do sul de Minas, a gente Apesar do não nosso aparece na prefeito falar para pesquisa. quem não estiver satisfeito mudar de Poços, né? Oi? Apesar do nosso prefeito falar que quem não está satisfeito com a cidade pode mudar de Poços, né? Eu acho que ele não ouve nosso podcast, mas se ouvir, Sérgio, não estou satisfeito com a sua gestão e não vou embora de Poços. E se você, por acaso, for E não vou reeleito, para Cuba aguenta também. mais 4 anos, que vai ser 4 anos de insatisfação de novo. Eu vou continuar aqui, porque é a minha cidade, a sua é Volta Redonda. Não estou satisfeito, volta você para lá, Sérgio. É uma participação do Mano, exclusiva aí, hein? Teve uma participação do meu cachorro, exclusiva, a campainha que não para de tocar. Claro, eu tô gravando, então o barulho ele vai acontecer, independente do que eu estiver fazendo, né? Independente disso, a vida real, ela acontece aqui. Ela acontece o tempo todo. Mas vamos voltar, vamos falar de literatura. Eu queria falar de alguns livros que são sobre política e que eu li e gostei bastante. E aí você pode falar dos teus também, pode ser? Pode, claro. Que acho que é legal. Agora eu já desabafei bastante, já falei mal do Sérgio, do Bolsonaro, agora eu tô mais leve, agora eu posso falar de literatura já com a alma lavada. Combinado. Tem um livro que eu amo, ele chama A Ilha, um repórter brasileiro no país de Fidel Castro. É do Fernando Moraes, que para mim é um dos grandes biógrafos brasileiros. E ele fez esse livro, foi um dos primeiros livros dele, de uma visita que ele fez a Cuba, ali, uma vivência. É bem legal, é um livro que eu não sei se está esgotado ou não, mas eu acho que vale muito a pena conhecer, né? Cuba tem que ir antes que acaba, né? Tá acabando já. Então, quem tiver a oportunidade, vá antes que acabe, é igual promoção. Mas eu acho que vale muito a pena, até para conhecer, enfim, né? De A quem gente que tem é muito. esse livro? É do Fernando Moraes, Ah, do que Fernando é um Moraes. biógrafo, sim. Eu gosto muito dos livros dele, das biografias que ele fez e tudo mais, então acho que vale muito a pena conhecer esse livro. É uma reportagem. Um outro que eu gosto muito, que eu li ele muito nova, talvez tenha entrado na minha vida antes da revista do Ferrez que eu falei, é um livro do Jô Soares, que chama O Homem que Matou o Getúlio Vargas. É um romance, né? Meio que uma distopia aí e tal. É um livro que eu acho particularmente muito engraçado e acho interessante a gente ler ele, pensar. Ele é um livro que foi escrito há bastante tempo, mas é um livro que eu gosto bastante. Eu gosto dos livros do Jô Soares, então acho legal. E mais recente, que eu acho que vale indicar muito, assim, que eu li e, enfim, gosto muito do autor, já participou com a gente da nossa Ocupa, é o livro Marighella, que é a biografia, e também o Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, o ano em que o Brasil flertou com o apocalipse, do Mário Magalhães. É um livro que ele brinca muito com 1968, do Zuenir Ventura. Inclusive ele começa numa cena de Réveillon, né? O do Zuenir é uma cena de Réveillon na casa da Heloísa Buarque de Holanda, e o do Mário Magalhães é o Réveillon da Marielle Franco, antecedendo aí então o ano que ela morreu.
E é um livro que é uma biografia de 2018, que de fato foi um ano que a gente flertou com o apocalipse, a gente está vivendo o apocalipse desde então, né? Eu queria, esse podcast serve para o futuro também, para as pessoas entenderem como foi, né, viver durante o apocalipse. A gente já teve essa experiência, né? Se você estiver no futuro e estiver ouvindo a gente agora, olha, não é fácil viver, passar por fatos históricos. Eu dispensaria pelo menos metade deles. É verdade, nossa, a gente está vivendo um momento histórico que vai ser falado e marcado por muito tempo, né? Não tem jeito. Eu acho que Eu não isso. consigo nem delimitar qual momento histórico que a gente está vivendo, porque é um looping. Eu acho que o mundo acabou em 2012 e a gente está no limbo, todo mundo morreu e a gente é aquele que não conseguiu sair, não conseguiu ir para a luz, entendeu? Então a gente está Bem preso isso. no limbo chamado Brasil desde então. Num nível inimaginável. Dentro dos livros que eu falei aí durante o episódio, tem um que eu gosto muito, e eu sei que muitas pessoas estão se interessando agora por política. A gente tem um livro muito emblemático, né, que analisa o período da colonização europeia até os dias de hoje, fala de exploração econômica, fala das dominações políticas dos grandes poderosos, que é o livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Ah, é maravilhoso Eu esse acho que livro esse a gente tem sempre. que falar dele porque ele é muito emblemático. Você consegue falar de política muito do nosso prisma latino através desse livro, né? E tem uma autora que eu gosto também, que eu acho que ela merece atenção, que é a Naomi Klein, que é autora do Sem Logo, Isso Muda Tudo, e tem também o Não Basta Dizer Não, que ela fala muito dessa política de resistência, né? Esse Não Precisa Dizer Não, ela é um livro bem tranquilo de ler, é um livro denso, mas tranquilo ao mesmo tempo, e ela faz um exame do momento atual, pós-eleição do Trump, né? O que levou o fenômeno dos neoliberais a assumir aí a presidência dos Estados Unidos? Como que a desigualdade social teve uma certa influência nisso? Ela faz com o prisma social muito bem desenhado, muito bem feito. E outro livro que eu acho pertinente citar, que eu acho muito interessante, é A Revolta da Vacina, do Nicolau Shevchenko, não sei o nome dele, que dialoga muito com o momento atual. Se a gente pegar o paralama de carro, o panorama do discurso da antivacina hoje, a gente consegue ver muito esse paralelo com o que foi feito na revolta da vacina no começo do século XX no Brasil. Então, acho que também é um É livro um que livro que eu merece preciso atenção. ler. Esse eu ainda não Eu li. tenho ele, se você quiser. Ah, eu quero sim. Esse é um que eu ainda não li, mas ele é sempre muito recomendado. Ele é Eu muito preciso bom. ler. Tem um que é muito bom, que é a literatura nazista na América, do Bolanho. Eu acho Ah, que sim, sim, sim. vale a gente destacar ele também, né? Acho que é bem recomendado, altamente recomendado, né? Acho que vale as pessoas conhecerem. E por último, já que antecipando o na sua estante, eu quero indicar A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, do Bruno Paes Manso, saiu pela Todavia recentemente, e é um livro, isso, né, de uma história que está acontecendo ainda, a gente está vivendo, né, essa história, a gente está dentro dela, mais do que o que a gente gostaria de estar, né, mais do que o que eu gostaria de estar vivendo nesse momento, mas ele é recém-lançado e ele traz esse retrato, então traz essa pesquisa aí que ele fala como que o crime organizado, então como as milícias conseguiram alçar os poderes legislativo e executivo, reforçando aí como o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, se tornou, né, um dos países mais violentos do mundo, e como é inseguro a gente viver aqui. E daí eu estou indicando ele, mas eu lembrei de uma outra coisa, eu lembrei de um outro livro, que é o livro do Pablo Escobar, que foi escrito pelo Alonso Salazar Júnior, que ele até lançou no Flipossos o ano passado, esse livro, que é um livro que fala, né, discorre sobre o Pablo Escobar, e eu acho que é um livro super político, porque toda a biografia do Pablo Escobar é uma biografia altamente política, né, a guerra dele dentro do narcotráfico é também uma guerra política, né, ele era aí, sei lá, o que se aproxima hoje de um miliciano que alçou um cargo político, que foi impedido de
de exercer super populista, né, de dar casa para as pessoas e tudo mais, mas ao mesmo tempo de recrutar muitos jovens pro crime, né? E a gente, nossa história aqui no Brasil, nossa história política é muito parecida com isso, né? É avião de presidenciável que cai, é avião com cocaína que cai na, enfim, propriedade do Aécio Neves, é um sem número, né, de avião com o relator da Lava Jato que cai, né, é um sem número de acontecimentos na nossa biografia enquanto país que nos marcam tanto quanto a Colômbia, né, tanto quanto aí o Pablo Escobar na Colômbia. É que ele ficou marcado como uma única figura, né, e a gente tem umas várias aí, pelo menos umas 5 para É, né, total. para discorrer sobre isso, mas a nossa política aqui é uma política muito violenta, né, e dar conta disso jornalisticamente ou na literatura é sempre muito difícil, né, Eu acho que então, o jornalismo literário nunca foi tão importante, né, Jéssica? nossa, sem dúvida, é extremamente importante. E eu gosto muito disso, né? Toda vez que eu falo do Pablo Escobar, eu lembro daquele livro do Festa no Covil, que é do Juan Pablo Villa-Lobos, que ele tem uma coisa do livro do Pablo Escobar, né? Ele queria escrever uma coisa para o filho dele, um conto para o filho dele, e nasce aquele livro, mas o personagem principal é quase meio que uma ficção da vida do Pablo Escobar. O filho dele é como se fosse o filho do Pablo Escobar. Aparece inclusive a fazenda de animais, né? E tudo que aparece na vida do Pablo ali e tal. Mas é um livro muito suave, assim. Então, que bom que a gente tem, né? Essa chance de brincar com isso também e poder contar essas histórias. E é isso, o jornalismo literário, hoje mais do que nunca, ele é essencial, né? E eu acho que, enfim, o papel da gente é isso, né? Acho que eu brinquei aquela hora do podcast, mas eu acho que o que a gente faz aqui hoje, né? Acho que o que a gente deixa gravado, acho que os fatos históricos que a gente traz nas nossas edições, nas nossas discussões, também são importantes e ficam para o futuro aí, né? Daqui 10 anos, eu acho que a gente vai conseguir ter uma compreensão melhor do que aconteceu hoje, do que está acontecendo hoje, dessa eleição e tudo mais, né? Da eleição dos Estados Unidos, da eleição municipal, enfim, né? Uhum. É, eu, para a gente partir para o fim aqui, eu vou indicar um que eu lembrei agora, que eu li não tem tanto tempo, mas que eu acho que mostra também o lado político na formação mesmo, porque envolve os anos 60 no Brasil, 70, que é a Noite da Espera, do Milton Sim, Ratum. do Milton Ratum, maravilhoso, É, maravilhoso. esse livro é muito bom, né, o Ratum aí, tão festejado aí com Órfãos de Eldorado, enfim, esse é o primeiro volume de uma série, Lugar Mais Sombrio. Eu gostei muito desse livro, muito. Até quero Eu gravar uma gostei resenha muito com da ele Noite da depois. Espera também. Eu sou uma entusiasta do Milton Ratum, sempre assim. Eu acho que ele é muito bem posicionado É, politicamente e a literatura dele traz muito isso através da ficção, né? Ele consegue dançar aí com a ficção e produzir obras belíssimas que a gente pode pensar e repensar elas sempre, né? Acho que se é, a gente vai falar dele, a gente tem que falar do Zuenir. Eu acho que sim, é sempre fundamental, né? Enfim, acho que a gente tem aí um grande escopo de autores brasileira, a Maria Valéria Rezende, Maria né? Valéria Acho que a gente Rezende, tem sem dúvida. vários grandes nomes assim que estão escrevendo já há bastante tempo, né? Eliane Que Brum vem também, a gente não pode esquecer dela. da ditadura militar para esse momento que a gente vive agora, que eu ainda não sei nomear, mas para esse limbo, né? Dessa política ultraconservadora e ultradireitista e tudo mais. Mas é isso, eu acho que a gente pode encaminhar para os nossos finalmente com essas dicas, né? A Isso. gente gravou bastante. Espero que o eleitor tome água, que não fique no sol, que leve documento de identidade para votar, máscara, álcool gel, mantenha o distanciamento, mão na consciência, votem sempre em candidatos progressistas. E é isso, não vou fazer essa propaganda política aqui nas minhas redes sociais, fica a dica do meu voto. Fica a E dica de quem eu fica, escolhi para os meus candidatos. Não vou fazer isso aqui na cidade, por motivos óbvios, mas quem mora em São Paulo, vote 50, Guilherme Boulos e Erundina. fica registrado aí o Rabiscos tão importante, né, falando sobre política e, e deixando aí também uma marca nossa, né, uma marca registrada das discussões que a gente levanta. Foi muito bom o papo, quase uma hora de papo.
Jéssica, obrigado mais uma vez pela companhia. Sempre bom falar com Obrigada, você. fica bem, mantenha-se à esquerda sempre. E a Sim. gente se vê semana que E vem. terça que vem a gente volta então com o Rafa Cavalcante. Sim, senhor, voltamos. Um Beijo a beijo, até. todos. Tchau, tchau.